Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol? Antes que eu esqueça, tem alguém que esqueceu de se inscrever no canal. Veja aí quem é e se inscreve. Não esqueçam de comentar, porque é como se você estivesse respondendo a chamada. Quem está comentando está indo à presença para a caderneta. Valeu? Pergunta: o que significa caperucita roja? É o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá? Alguém descobriu o que significa caperucita roja? Significa chapeuzinho vermelho. Lembra daquele conto infantil do Chapeuzinho Vermelho? Exatamente. Só que em espanhol o nome do conto é Caperucita Roja, que por sinal significa nada mais nada menos do que Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente vai explorar dois personagens, né, muito importantes nessa história, que é a La Caperucita Roja, que é a menina, né, do Chapeuzinho Vermelho, e o Lobo Mau. Então, veja, o que significa dizer el lobo não sabe que é lobo hasta que le muestras la capa roja. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que existe uma verdadeira história de La Caperucita, ou seja, existe uma história da Chapeuzinho Vermelho que é diferente da que vocês conhecem. Você sabe a história da menininha que foi passeando pela floresta, indo para casa da vovó e que o lobo ataca, enfim. A verdadeira história é que ela é, de fato, atacada pelo lobo. Por quê? Porque muito tempo atrás, tanto na França quanto na Alemanha, por exemplo, era muito normal existirem lobos que viviam na floresta ao redor de aldeias. Então, esses lobos atacavam as pessoas. E aconteceu um fato em que uma menininha que vestia um capuz vermelho foi atacada por um lobo. E aí os pais usavam essa história como uma forma de exemplo, uma forma de evitar que as crianças não adentrassem brincando pela floresta, porque seria perigoso para eles. Entenderam? Só que com o passar do tempo, as pessoas acharam que era uma história muito assim dramática, porque criança não podia ouvir uma história daquela que era quase uma história de terror, uma criança sendo atacada por um lobo. Então eles mudaram. Existem várias versões da história de Chapeuzinho Vermelho. Porém, todas essas novas versões, a Chapeuzinho Vermelho não morre, sendo que na vida real ela morreu. Eu falei em versões. O que é uma versão? Versão é você contar um fato modificando alguns detalhes. Isso é versão, que é diferente de paródia, que a gente vai trabalhar hoje. Vamos entender primeiro o que é uma versão? Veja, a história verdadeira conta o fato de uma menina ter sido atacada por um lobo. Isso é um fato. Porém, umas pessoas contavam a história de que a vovó ficou escondida dentro de um guarda-roupa. Outra pessoa conta a história de que o lobo engoliu a vovó inteira, e depois cortaram a barriga e tiraram ela viva, enfim. Outras contam que botaram uma pedra no pescoço e foi pro fundo do poço. Ou seja, existem várias versões. Isso é versão. O que a gente vai trabalhar hoje é paródia. O que é uma paródia? É uma imitação satírica. É uma imitação onde faz uma crítica, uma ironia, ou então quer brincar, né? A gente chama bromear em espanhol. Então, em outras palavras, eu digo assim: la paródia es una imitación satírica, es una cópia de una obra com la intención de ridicularizarla. Porque o objetivo não é só se ridicularizar, mas principalmente fazer com que você dê risada daquilo, criticá-la ou inspiração para outra história. Por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho, que em espanhol a gente chama La Caperucita Roja, existem várias paródias. Como eu disse, existem primeiramente várias versões e hoje em dia existem várias paródias, que são inspirações para outras histórias, que a gente também chama de intertextualidade. O que é isso? É a gente ver um texto e lembrar de um outro anterior, né, que você já tinha ouvido ou conhecia de uma outra situação anterior. Olha, aqui nós temos um livro, acompanhem, por favor, onde conta a história de La Caperucita de uma forma totalmente diferente, né? Isso é uma paródia. Veja, havia uma vez, no continente sudamericano, vivia uma débil niña chamada Venezuela Perobino Chávez. Vejam, essa história faz com que a gente lembre da história de Chapeuzinho Vermelho, mas não é a mesma história. Isso aqui é chamado paródia, isso tem intertextualidade. É diferente da história de Chapeuzinho Vermelho, que você conta a mesma história, mudando apenas alguns detalhes, tá? Essa outra história é um livro, né, trabalhando literatura infantil, onde conta a história do lobo bueno, fazendo a oposição de tudo.
Né? Quem é mazinha é a menina, não o lobo. O lobo se torna bonzinho. E ele explora bastante vários detalhes da história, porém, trazendo sempre uma oposição a cada aspecto. Então, gente, há paródias falando sobre a Chapeuzinho Vermelho, ou seja, La Caperucita Roja, no cinema, na música, na literatura infantil, até em tirinhas. Veja esse exemplo. La Caperucita Roja por Quino. Vocês lembram, né? De Mafalda, de Quino, dos personagens que são criados por Quino, mas que são anônimos. Vocês estão lembrados disso? Então, ele faz essa brincadeira com La Caperucita Roja, que é nada mais, nada menos do que uma intertextualidade. Como ele busca graça, como ele busca trazer uma reação de comédia, a gente chama de paródia. Hay paródias en el cine, como las películas de la serie Scary Movie, que hacen una imitación ridicularizando todas las películas de terror. E la música, como el grupo Massacration, de los brasileños Hermes e Renato, que imita os grupos de heavy metal. E também em la literatura, La Chica de la Capa Roja. Gente, esse filme que faz uma intertextualidade com o Chapeuzinho Vermelho é quase um filme de terror. Repito, também na literatura. E como exemplo, tem no livro de vocês, na página 54, o conto de A Todo es Posible, de Chume Chumes, que é uma paródia, né, do conto de La Caperucita Roja. Acompanhe aí. Les informamos que andava a Caperucita Roja por el bosque quando se lhe apareceu o lobo, que lhe perguntou lo que todos sabemos. Isso aqui já faz com que a gente nos remeta à intertextualidade. Ele diz assim, todo mundo já conhece essa história, então ele vai perguntar aquilo que todo mundo já está sabendo. O que é que ele vai perguntar? O que é que ele vai perguntar? Adonde vas, Caperucita? E ela lhe contestou. Lembra? A palavra contestou significa ela respondeu. Como também todos sabemos que iba a llevarle la cena a la abuelita, que estava enferma em la cama. El lobo entonces le indicou a Caperucita um caminho muito mais corto para chegar à casa de la abuelita antes que anochecesse e ele volou. Ou seja, ele voou, saiu correndo por um atalho para chegar à casa de la abuelita antes que sua amada nietacita, antes da sua amada netinha, nietacita, ou seja, quero dizer, Caperucita Roja, e etc, 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 que les voy a contar a ustedes. E assim, um dia, outro dia, olha como ele repete aqui, ó. Hasta el último dia, não apareceu a lobo para perguntar-lhe a Caperucita aonde iba, lo que tornou la mente infantil de la pobre niña. Resumindo, que ocorreu la seguinte, Caperucita era muito mais astuta de lo que se pensava e o pobre lobo, e al oír sus consejos, foi correndo à casa de sua abuela, por um atalho mais curto que el que lhe aconsejava el reino animalejo. Gente, aí ele já muda o sentido aqui, tá vendo? Quem é ingênuo? O lobo. Né? A Chapeuzinho Vermelho vai e indica o caminho, mas ele, bobo, acredita nela e pega esse atalho. E chegava antes que ele. Uma vez, em casa de sua abuelita, Caperucita Roja corria. Aprenda essa palavra? Pegava, corria tem esse sentido de pegar. Pegava o quê? Um nache enorme. Um machado enorme. Com lá que cortava a cabeça do pobre lobo quando descia lleno de sua ingênua perfídia. Gente, ela corta a cabeça do lobo. Ela é que má nessa história. E aí diz, abre, abuelita, que sou eu, Caperucita Roja. Luego, aprenda essa palavra. Luego não significa logo, sim, depois. Assassinado vilmente o pobre lobo, ou seja, depois que o lobo foi assassinado vilmente, Caperucita, com a ajuda de sua abuela, veja, a avó é sua cúmplice desse assassinato, que não estava enferma nem nada, lo desperdigava, lo desquartiçava, corria as partes mais blandas. Então, o que eles fizeram? Tiraram o pelo, esquartejaram, pegavam as partes mais blandas, né, mais molinhas e sabrosas do pobre bichos e lá guiçava, cozinhava, guiçava para a cena, para o jantar. Depois de arrojar o resto, aonde foi que ele jogou o resto? No poço.
Jogou o resto dele no poço. E assim, aí repete, ó. E assim, um dia, outro dia, Caperucita e sua miserável e degenerada abuela, veja, Chapeuzinho e sua miserável e degenerada avó se foram comendo todos os lobos. Eles comeram todos os lobos del bosque hasta que no quedó ni uno. Lo que provocó la sospecha del grupo ecologista local que denunció la desaparición de los lobos a la Guardia Civil, que imediatamente se puso en acción e traz. Aprenda essa palavra. Atrás significa após derribar todas as puertas da comarca, descobriu a trama criminal que les hemos narrado. Então, em outras palavras, a Chapeuzinho, junto com a avó, conseguiram matar todos os lobos, exterminar os lobos desse bosque. E isto tenía que decirles a ustedes, queridos lectores. Naturalmente, como ustedes habrán sospechado, Caperucita llevaba siempre la cesta vacía, lo que aumenta por su premeditación la maldad de la condena jovencita, que además era drogadita, corruptora de mayores. Olha só, não bastou ter toda essa maldade, acabando com os lobos da floresta, ele atribui mais defeitos à pobre menina, que chama de drogada, né, viciada, e o normal é ser corruptora haver a corrupção de menores, né? Ele brinca e diz que é corruptora de maiores. Lembrando que major não significa maior em português. Major significa mais velho. Último aviso, não deje los cuentos infantiles al alcance de los niños. Por isso é uma paródia, porque ele está sendo muito irônico quando fala isso. Então, a gente terminou de ver uma paródia. Lá na página 54 de vocês vão encontrar essa paródia, é para vocês lerem, mas somente ler, não vão fazer as atividades que tem aí, porque aí propõe um trabalho que teria que ser feito em grupo e nós não vamos fazer. Vocês já sabem por quê, né? Beleza? Olha, então a gente está trabalhando com paródia, você já sabe o que é, versões, você já sabe, contos infantis, e agora dentro dos contos infantis, a gente vai achar parábola. O que é uma parábola? Quem sabe? Bom, parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Sabe aquelas histórias que a gente diz assim, qual é a moral da história? Enfim. Só que muita gente confunde com fábula. Qual é a diferença? A diferença é que essas são protagonizadas por seres humanos. Então, na página 46 do livro de vocês, tem um texto, onde o título é Parábola, escrito por Antônio Machado. Na verdade, o nome dele é bem grande, assim, Antônio Cipriano José Maria Machado Ruiz. Ele nasceu em Sevilha, na Espanha, em 1875, morreu em 1939. E o que é interessante é que seus textos literários têm um caráter satírico e humorístico, e que, de início, ele foi publicado nos jornais. O nome do jornal era La Caricatura. E ele tem um trabalho com caricatura que a gente vai explorar mais lá na frente, não nessa aula, porque é uma coisa bem grande, tá bom? Vamos ao texto? Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Gostaram? Bom, o que eu quero nesse texto é que vocês identifiquem os verbos no pretérito indefinido. Vamos lá? Quais são os verbos utilizados e qual é a sua terminação? Vocês vão ter que marcar aí no livro de vocês e fazer a tradução.
Beleza? Vou dar só um exemplozinho aqui, que o que vocês devem fazer. Olha, tem assim, era um ninho que sonhava um caballo de cartão. Abrió, então vou pegar e vai marcar, ó. Abrió, somente esse. Los ojos del niño y el caballito no vio. Vio também. Com um caballito blanco, el niño volvió, marca volvió. Y por la crin la corría, ahora no te escaparás. Apenas lo hubo corrido, el niño se despertó. Tenía o punho cerrado, el caballito voló, marca voló. Quedou-se el niño muy sério, quedou, porque é só até aqui, ó, gente, presta atenção, ó. Esse se aqui é uma outra formação que vocês vão aprender lá na frente, mas o verbo é quedou. Pensando que não é verdade, um caballito sonhado e já no volvió. Pero el niño se hizo moço, el moço tuvo um amor, e a sua amada le decía, tu eres de verdade ou não? Quando el moço se hizo viejo, pensava, todo é sonhar. El caballito sonhado e el caballo de verdade. E quando bino, marquem a palavra bino. Quero que vocês aprendam que a palavra bino está no pretérito indefinido. La muerte, el viejo a su corazón. Perguntava, tu eres sueño? Quem sabe se despertou. E o último, vocês devem marcar, despertou. Gente, mais um texto. Eu sei que tá ficando um pouco cansativo com tanto texto, né? Mas vamos fazer assim mesmo, sabe por quê? Porque a gente precisa concluir para poder fazer nosso simulado semana que vem, para depois começar a outra unidade, beleza? Olha, primeiro ponto, o título, La Sombra de las Cosas. O que será que vai acontecer? Só de ler o título, que ideia você tem? Vou logo avisando que, em geral, os contos misturam acontecimentos reais com a fantasia. Tá? Esse texto é de Fernando Leão de Aranoa e está no livro de vocês na página 52. E eu quero que vocês identifiquem as coisas que poderiam ser reais e as coisas que fazem parte do cotidiano. E o que somente poderia acontecer no mundo da fantasia. Tá? Acompanhe. Eu quero que vocês identifiquem os verbos que estão no pretérito definido, que esse é o propósito, fazer a revisão para o simulado. Vamos lá? Carmelo nasceu sem sombra. Vou ler em português, porque já teve muito espanhol. Ó. Carmelo nasceu, tá no pretérito indefinido. O médico se deu conta ao instante. E disse ao seu pai, porém seu pai não compreendeu. Acompanhem. Todos na família tinham tido sombra até então. Era a primeira vez que acontecia algo semelhante. Então, o que ele fez? Ele olhou acusador para sua mulher, que não soube. Ó, isso aqui vocês não aprenderam ainda. Ó, eu também não vou cobrar no teste, tá? Vou deixar para cobrar na prova isso aqui, ó. Olhou acusador a sua mulher, que não soube o que dizer, porque vocês não aprenderam ainda o verbo que é irregular e o supo é irregular. A quem havia saído. Em quem foi que ele puxou a mulher? Sem sombra? Perguntava seu pai, desolado. Os melhores médicos da cidade estudaram seu caso, porém pouco puderam fazer. Vejam, puderam estudar tudo para ter definido. Os pais de Carmelo reuniram o dinheiro para levá-lo a outro país, onde um doutor especialista, experto significa especialista na matéria, havia resolvido casos semelhantes. Então, havia experiências, explicou que existia um transplante de sombra. Gente, é possível isso? Fazer um transplante de sombra que se havia realizado com êxito. Então, eles teriam que encontrar uma que se adaptasse ao tamanho do seu filho, à sua altura, ao seu perfil. Porém, Carmelo rechaçou. O que significa rechaçou? Não aceitou. Todas as sombras. E do seu filho é um caso particularmente agudo, sério. Disse o médico, enquanto aprenda essa palavra, mientras significa enquanto lhe cobrava a fatura. Carmelo cresceu sem sombra. Gente, cresceu. Mais um verbo no pretérito indefinido. Seus companheiros, é importante que vocês vejam isso, porque eu vou pedir lá na prova de vocês que vocês identifiquem os verbos no pretérito indefinido. Seus companheiros de escola, pronto, aprenda essa palavra também, pronto, significa logo. Luego não é logo, pronto é que é logo. Pronto se deram outro verbo no pretérito indefinido, então seus colegas de escola logo se deram conta. E o que eles faziam, gente? Riam dele. Por que eu não tenho sombra? Lhe perguntava Carmelo cada noite chorando sua mãe. Porque teu coração é tão grande, tua alma tão simples. Olha a palavra, grifem, aprendam. Sencilla significa simples, dizia ela.
que se pode ver através de você. Carmelo se convertiu, marque, convertiu em um jovem urânio, idício, somente saía às ruas nos dias nublados. Grife isso aqui. Ele só saía em dias nublados, quando as nuvens roubavam as sombras. Vejam, as nuvens roubavam as sombras a todos e fazia a ele um a mais, um igual a todos os outros. Gente, em geral, a imagem do dia ensolarado está relacionada com a ideia de felicidade, mas isso não acontece no texto. Perceberam? Por quê? Porque o sol põe em evidência que o personagem não tem sombra. Então, veja o que ele diz. Ó. Um maravilhoso dia sem sol, em um parque próximo, Carmelo conheceu a Tulipã. Tão cheia de adolescência, tão doce. Vejam essa palavra, esse termo, ó, essa expressão, tão doce. Porque tão dulce significa tão doce. Tem um sentido figurado. Vou explicar mais na frente. Bonita como uma nuvem. Junto, veja que ele faz a referência a tudo que esconde a possibilidade de se descobrir que ele não tem a sombra, ele acha tudo maravilhoso. Ó. É hermosa como a nuvem, que a nuvem vai fazer com que ele não tenha sombra. Juntos falaram e riram, buscaram cumplicidade, acharam acordos, trocaram olhadas, olha aqui, cambiaram miradas. Aprendam esse. Latidos significa batidas do coração, tá? É um heterossemântico, porque latido não é latido. Segredos, fizeram um pacto sem ele saber e ficaram durante todo o dia na esquina Alameda Hidalgo, junto com um farol e um posto de flores que atende uma senhora encorvada. Carmelo esperava, sofria em silêncio. Os dias passavam ensolarados e o rádio dizia que o seguinte seria durante muito tempo. A noite anterior, ao encontro, aprendam essa palavra, cita significa encontro, Carmelo não pôde dormir. Rezou, gente, para que no dia seguinte amanhecesse nublado. Porém, não foi assim. Aquele foi o dia mais radiante, despejado, aberto, livre de nuvens, que se recordava na cidade. O céu se vestiu nessa manhã no seu melhor traje azul. Olha o que ele disse, seu melhor traje azul. Isso é o quê? Linguagem figurada, né, gente? E Carmelo acudiu, ou seja, foi ao seu encontro, sem sombra e com medo. Olha isso aqui, sem sombra e com medo. A ponto esteve de pintar no chão, porém desistiu. Ele ia fazer como se existisse uma sombra, pobrezinho. As horas a seu passo abriam fato de girar as outras sombras, deixando a sua em posta evidência. O medo venceu o amor. Gente, olha isso aqui, ó. Marca aí no de vocês, por favor. O medo venceu o amor, o que mostra que essa história não tem um final feliz. Já que o amor, geralmente, nas histórias foram felizes para sempre. O que é que reina? O que é que vence? O amor. Aqui isso não aconteceu, infelizmente. Carmelo preferiu conservar intacto a recordação do seu maravilhoso dia, olha, maravilhoso e nublado encontro. A outra tarde no parque, antes que chegasse Tulipã Carmelo. Vejam aqui, quero que aprendam, borracho de pena, bêbado. Borracho quer dizer bêbado, é outro heterossemântico. Bêbado de dor, de pena. Foi para sempre. Se tivesse estado ali quando a garota apareceu na esquina, atribulada, atrasada, Carmelo teria pensado que estava ainda mais hermosa, ainda mais bonita que da outra vez. Se tivesse estado ali, teria descoberto que Tulipã era como ele. A garota também, gente, não tinha sombra. E que juntos talvez pudessem ter vivido uma vida maravilhosa de nublado porvenir. Em algum país ao norte, onde o sol, respeitoso com seu amor, teria pensado 6 vezes antes de sair. O que eu quero que vocês aprendam com esse conto? Primeiro ponto, o que significa sentido figurado? Significa que representa algo diferente do que a gente tem o costume de entender, ou seja, não tem um seu sentido próprio. Então, veja, quando ele diz assim, tão dulce, não é que tem o doce, quer dizer que a pessoa é agradável. Hermosa como uma nuvem, tem um sentido de que
por ele gostar de a nuvem esconder a sua possibilidade de não ter uma sombra, aquilo fazia com que ele se sentisse ainda mais bonita. Traje azul quer dizer que o céu estava desperrado de nuvens, ou seja, estava completamente azul, sem nuvens. Nublado encontro para ele, um encontro nublado para ele, né? Pra gente não, mas para ele significa algo perfeito. Borate de pena, cheio de dor. Nublado por venir significa que o que vem, o futuro, é um futuro, para ele, no caso, nublado, significa um futuro perfeito. Chama atenção para essas duas palavras que tem no texto, que são dois adjetivos que vocês devem colocar aí no vocabulário de vocês, que a gente vem trabalhando desde a primeira unidade com adjetivos. Urânio quer dizer tímido. Porque ele não tinha sombra, ele se tornou um menino cada vez mais tímido. O idisso, enganoso. E, por último, eu quero que vocês marquem no texto simplesmente todas as expressões com sentido figurado que vai trazer, as expressões vão trazer uma ideia de felicidade. Quando ele diz assim, ó, um maravilhoso dia sem sol, é um sentido de felicidade para ele. Rezou para que amanhecera nublado, é outro. Maravilhoso e nublado encontro. E por último, na última frase, e que juntos talvez poderiam haver bebido uma vida maravilhosa de nublado por venir em algum país ao norte, donde el sol, respetuoso com seu amor, e se lo pensara 6 vezes antes de sair. Já finalizando, para a gente revisar para o nosso simulado, o que eu quero que vocês estudem? Quero que vocês estudem o pretérito indefinido. Vou passar aqui rapidinho. Vejam, os verbos que são da primeira conjugação, eles vão ter sempre essas mesmas terminações. Aqui está o verbo recordar, que eu quero, inclusive, que vocês conjuguem no caderno. Tira a fotinha, manda para a professora. Yo recordé, tu recordaste, ele recordou, nós outros recordamos, vosotros recordastes, eles recordaram. Lembre que se você pega esse radical e troca por outro da primeira conjugação, tipo amar, yo amé, tu amaste, ele amou, nós outros amamos, vosotros amastes, eles amaram. Não muda, porque eles são verbos regulares. Os da segunda conjugação, ou seja, terminados com ER, vão ter a mesma terminação dos terminados com IR, da segunda e terceira conjugação. Então, eu falo, yo cometi, yo salí. Tu cometiste, tu saliste. Ele cometió, ele salió. Nosotros cometimos, nosotros salimos. Vosotros cometisteis, vosotros salisteis. Ellos cometieron, ellos salieron. No simulado também, eu vou pedir que vocês identifiquem. Então, é importante que vocês saibam que o pretérito indefinido, quando eu falo identifica os verbos que estão no pretérito indefinido, é a mesma coisa do pretérito perfeito simples. E que contrapõe o pretérito perfeito composto, que nós já estudamos na unidade passada, mas volta, porque é importante trabalhar juntos. Então, o verbo amar, simples, e o verbo amar, composto, são equivalentes. Então, quando eu falo yo amé, é a mesma coisa de eu falar yo é amado. Se eu traduzir, eu amei. Tu amaste, é a mesma coisa de você falar tu has amado. Traduzindo, tu amou, eu amei, tu amaste, né? Tu amaste. Ele amou, que é a mesma coisa de você falar ele ha amado. Então, como é que eu traduzo? Ele amou. Nosotros amamos é a mesma coisa de nosotros hemos amado, ou seja, nós amamos. Vosotros amastes é a mesma coisa de vosotros habéis amado, ou seja, vosotros amasteis. Eles amaram é a mesma coisa de eles han amado, ou seja, eles amaram. Então, eu vou pedir no simulado que vocês identifiquem quais são os pretéritos indefinidos. São aqueles que são simples. Quais são os pretéritos perfeitos? São aqueles que são compostos. Estudem. Há que estudar. E o último ponto a ser estudado para esse simulado são os adjuntos adverbiais de tempo. Então, são os marcadores em que vai fazer com que vocês façam a relação do tempo utilizado, tempo verbal utilizado, e aí vocês vão observar o quê? Vão observar se o passado é recente ou é remoto. Como é isso? Primeiro, o que é recente? Recente é algo que está próximo de hoje.
Então, toda vez que o presente for recente, o pretérito for recente, vocês vão usar o pretérito perfecto, que é nada mais, nada menos que o pretérito composto. Então, vejam, toda vez que vocês usarem este mês, este ano, esta semana, este siglo, aproxima, se torna recente. Isso obriga vocês a usarem o pretérito perfecto composto. Além disso, também tem o oi, que significa hoje. Gente, preste atenção no sim fecha. Isso tem que ter muita atenção, porque, assim, inicialmente eu poderia dizer sem data, boto o composto. Com data, boto o simples. Inicialmente seria assim. Sem data, composto, com data, o simples. Porém, existe a possibilidade de num texto, por exemplo, vir a data lá no início do texto e o verbo está lá no final do texto, no último parágrafo. Mesmo assim, lá no último parágrafo, não tendo a data e tendo lá no primeiro, fazendo referência a esse primeiro, aí seria como se tivesse a data e nesse caso seria o simples. Preste atenção, enquanto o composto exige o este, que dá a ideia de ser um passado recente, o simples exige a palavra passado, porque faz com que distancie, e se tornando um passado remoto. O passado remoto é algo que você fez, concluiu, ficou para trás e nem lembra mais, tá? Isso é chamado passado remoto. Então, a palavra passado, lembra que em espanhol não tem dois S, por isso está escrito com um S só, tá? Então, quando eu digo mês passado, ano passado, semana passada, siglo passado, distancia e nos obriga a utilizar o simple, que é nada mais nada menos do que o próprio pretérito indefinido. Além disso, assim como a gente utiliza o oi no recente, no remoto a gente vai usar o AD, o ante-AD e o anoite. O que é isso? AD é ontem, ante-AD é antes de ontem. Preste atenção no anoite, que é o que mais erram, ó. Por quê? Por que erram? Porque o à noite faz a gente pensar que é hoje à noite, só que não. Esse à noite significa ontem à noite, por isso ele é remoto. Assim, pessoal, vocês vão fazer a tradução da página 46, já expliquei. Qualquer coisa já vão fazendo junto com a videoaula, eu acho assim o mais ideal. Responder no livro, páginas 52 a 53 e 71, também é possível fazer pela videoaula, que eu vou trabalhando questões, assim. Então, as respostas estão lá na videoaula. E vão, somente para poder se exercitar e fixar o verbo, vão conjugar no caderno, tirar a fotinha, mandar para a professora o verbo recordar, cometer e salir. Em que tempo? Pretérito indefinido. Que pretérito indefinido é esse, gente? É o pretérito simple. Em português a gente fala simples. Em espanhol, a gente fala simple. E além de fazer esse exercício de revisão, vocês vão estudar para o simulado. O que a gente vai fazer na próxima aula? O quê? O que vocês vão estudar? Vocês vão estudar o particípio pretérito perfeito, perfecto, que vocês vão encontrar na página 29, 30 e 31. Os advérbios de tempo. São aqueles marcadores, né, temporais, esta semana, este ano, semana passada, enfim. Que vocês vão encontrar na página 33 e 51. E, por último, o pretérito indefinido. O que é o pretérito indefinido mesmo? O simple. Que vocês vão encontrar para vocês estudarem na página 47. Porque até então, a gente tem trabalhado só com os verbos regulares. Os irregulares vão ficar para a prova, tá? Então, bom estudo. E chegamos ao final da nossa aula. Sinto muito porque foi um pouquinho cansativo, mas havia uma necessidade da gente trabalhar esses contos para poder fechar a unidade, tá bom? Olha, tem alguém aí que não se inscreveu no canal? Alguém esqueceu disso? Não pode, tá? Se inscreve no canal e lembre, quando vocês comentam, é como se vocês estivessem respondendo a chamada. Tá indo a frequência lá para minha caderneta. Beijos, abraços e hasta semana que vem.